Eu tive uma experiência nessa madrugada, eu tive um sonho, fazendo aquilo que nós vamos fazer aqui. Né? O Espírito Santo me levou a fazer um mapeamento espiritual num sonho de duas pessoas. Depois eu te contar, uma pessoa específica, que Deus mostrou algo assim tremendo da vida dele, da fortaleza que está na vida dessa pessoa, né? E eu falei, Jesus, como o Senhor é lindo. Né? Eu acordei, depois eu fui digerir o sonho, fui pensar, né? E o Espírito Santo, não, meu, é assim, assim, assim. Eu falei, gente, o Espírito Santo é tremendo. Né? E eu creio que ele vai trabalhar aqui nas nossas vidas e através das nossas vidas nessa noite. Amém, né? Amém. Eu começo ou a senhora começa, pastor? Pode começar. Então, o texto que eu vou falar, né? O texto áureo, vamos botar assim, está lá em 2 Coríntios 10, que diz assim, Coríntios 10, 3. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogâncias que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Só até aqui, né? A proposta é a gente falar um pouquinho sobre guerra espiritual, né? Então, eu vou falar sobre a conquista de... Nós vamos falar, né, pastora? A conquista de território da alma, aqueles territórios que foi perdido muitas vezes lá na infância, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre guerra espiritual e começar a falar sobre dividir essa guerra em 3 níveis, né? Então, o nível macro seria o nível das ideias. Então, Satanás, ele atua no nível das ideias, nas ideologias. E aí, dentre as ideologias, aí todas que a gente já conhece, a iniciação a combate algumas, como o feminismo, o aborto, todas as outras. Então, ele vai atuando a nível macro, né? Nas ideias, né? Na ideologia. E assim ele vai construindo fortalezas mentais, tá? Então, assim, essas fortalezas mentais, ela começa na mente, mas acaba na alma. Né? E essa parte das fortalezas da alma que eu quero me aprofundar, tá bom? Então, assim, a guerra e a conquista de territórios é territórios que nós perdemos. Nós perdemos para Satanás, mas como reconquistar esses territórios se esses territórios foram perdidos, né? E isso aí é o que a gente vai falar hoje, a reconquista daqueles territórios, tá? Então, Satanás, ele atua no campo das ideias. Muitas vezes a gente pensa, não é que ele não faça, mas muitas vezes a gente pensa que é só os sacrifícios, é só a feitiçaria. Não, mas Satanás, ele atua no campo das ideias. Quem conhece, assim, um pouquinho de satanismo sabe que Satanás atua no campo das ideias. Eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu há uns 5 anos atrás, o senhor chegou para mim. E assim, na época, eu confiei, disse, mas Deus está falando comigo, não. Ele disse, filha, vai ler a Bíblia satânica, assim, isso não é Deus, é Satanás. E ficou lá, vai ler a Bíblia satânica, vai ver a Bíblia satânica. E eu baixei essa Bíblia. Gente, estou mandando ninguém fazer isso, não. Isso aqui foi uma coisa pessoal entre eu e Deus. E eu baixei, porque eu tinha a ideia que essa Bíblia falava de sacrifícios, de feitiçaria. Não, essa Bíblia fala sobre ideias. Então, ideologias que tem ali. Por exemplo, uma das coisas que eu ouvi muito, eu já vi até muito crente falar, eu vim para esse mundo para ser feliz. Está lá na Bíblia satânica. Né? Meu corpo, minha regra. Está lá na Bíblia satânica. A gente tem uma Bíblia que foi escrita em 1800 bolinha. Então, está lá. Então, assim, Vânia, o que é a Bíblia satânica? Tudo que a Bíblia fala, a satânica fala ao contrário. Tem até as bem-aventuranças. Bem-aventurados e orgulhosos, porque dele cuidará o seu pai. Só que é o outro pai, né? Então, assim, Satanás, ele atua no campo das ideias. E muitas vezes a gente não entende isso, né? Então, tem essas ideias macro, que são essas ideologias. E aí, outra forma de atuar, que também é no campo das ideias, mas aí nos ataques mentais, que é através dos demônios. Né? E aí, eu sempre costumo dizer que através dos demônios é sempre a forma mais fácil, porque é só a gente colocar lá o nome de Jesus, sai daqui em nome de Jesus, é sempre a forma mais fácil, né? Que é a expulsão de demônios, que também atua, também o ataque é na mente. E por que mais fácil? Né? Porque eu acho que a coisa mais difícil é a gente lutar contra a gente mesmo. E aí, o outro campo que Satanás atua é o campo da alma. Esse é o campo mais difícil da gente reconquistar o território.
Por quê? Porque as fortalezas que a palavra fala, as fortalezas mentais, foram sofismas criados por Satanás, que entrou na nossa mente e a gente foi absorvendo. O que é sofisma? É uma verdade com uma mentira. Ele conta uma verdade e a gente conta uma mentira. A gente diz, isso aqui é verdade, então tudo é verdade. Por exemplo, eu posso dizer para a pastora Jandernay, para todo mundo aqui, que a minha blusa é preta. Não, a minha blusa é preta. Então, tudo que eu falar da minha blusa, pastora Jandernay, todos vocês vão começar a acreditar, porque a minha blusa é preta. Aí eu digo, a minha blusa é preta, mas eu comprei ela branca e tingela de preto. Então, a gente sempre tende a acreditar, né, nele quando vem uma verdade e depois uma mentira. E Satanás faz isso lá desde os primórdios, desde o tempo de Eva e Adão, né? E ele diz assim, ó, se você... Não, você vai morrer não, pode comer. Ele morreu não, fisicamente não, né? Mas morreu espiritualmente. Então, ele sempre conta uma verdade e uma mentira. E isso é sofisma. Então, as fortalezas espirituais na mente são criadas por sofismas que Satanás conta para a gente desde a nossa infância. Né? Desde a nossa infância, ele vai criando aquele sofisma, vai falando aquele sofisma, e aquilo vai entrando no nosso coração e a gente tende a acreditar. Então, eu tenho, né, uma irmã que ela é muito bonita, e assim, as pessoas chegavam, eu já falei isso aqui com Nádia, acho que já falei isso aqui, né? Ela tem os olhos verdes, ela é bem bonita, porque a minha família é descendente de português. Então, assim, as pessoas chegavam quando ela era pequena, você é tão linda, né? Falava pra ela. Aí ela olhava pra mim, você é bonitinha também. Então, criou uma fortaleza na minha mente, o quê? Que eu não sou bonita. Né? Então, o Satanás ele vai usando as pessoas como instrumento para criar essas fortalezas na nossa mente. E aí, Vânia, o que fazer? Tem um texto aqui que o Senhor me deu, que é um texto fantástico. E ele está lá em Samuel, 2 Samuel 5, que fala da conquista de Jerusalém. Jerusalém, aqui tem uma representação da nossa alma. E como a gente vai lá e reconquistar a nossa alma, tá? Então, lá em Jerusalém, então, 2 Samuel 5, eu vou ler do 6. O rei Davi e as suas tropas partiram para Jerusalém a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, aos quais advertiram a Davi. Não conseguirás entrar nessa cidade, até mesmo os 7 aleijados são capazes de te impedir. O que estava acontecendo aqui? Aqui tem um contexto aqui histórico que não está aqui. Lá em Canaã, tinha, eu acho que eu até falei isso outra vez, né? Tinha 7 regiões, 7 tribos que tinham lá, 7 comunidades que existiam. E nessas 7 comunidades tinha uma que chamava Salém. E tinha o deus de Salém, que era Melquisedeque. Quer dizer, rei da justiça. Então, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Naquela região, ele era o único crente. Assim. E a cidade de Salém, né, era aquela cidade onde vivia aquelas pessoas convertidas dentro de Canaã. E por que Deus colocou aquelas pessoas dentro de Canaã? Para aquelas pessoas evangelizar as outras comunidades que estavam ali, as 7 comunidades que estavam ali, né? Aqueles 7 povos que estavam ali, porque Deus é justo. Deus não podia chegar aqui e expulsar todo mundo, sai, que agora é do meu povo. Não. E 400 a 500 anos, aquela cidade que era chamada Cidade de Salém, que era a cidade de paz, o Melquisedeque, que era o rei da justiça, ficou lá evangelizando aquele povo. Só que aquele povo não mudava, e os jebuseus vai lá, invadem Salém e roubam Salém. Quando eles invadem Salém, que era a cidade toda grande. Quando os jebuseus invadem Salém, Melquisedeque já tinha morrido, né? Quando os jebuseus invadem Salém, ela sai de Salém, que é a cidade da paz, e aí se torna a cidade dos jebuseus, a terra pisada, ou o homem que manda, né? Pode se ligar no mistério, né, pastora? E aí, quando Satanás ele entra na nossa vida, é assim mesmo que ele faz na nossa alma, ele pisa a nossa alma e faz a gente andar mancando, porque isso é aquilo que está dentro da alma dele, é aquilo que está no espírito de Satanás fazer como é pisar o homem, né? E aí, quando acontece isso, depois de muitos anos,
Davi vai lá e vai invadir Jebus, né, que é a cidade dos Jebuseus. E quando Davi vai invadir Jebus, os Jebuseus falam assim para Davi. Olha, eles ficam sabendo que Davi quer invadir Jebus. Assim, Davi, os cegos e os aleijados aqui da cidade, da conta de Davi. Então, assim, os Jebuseus é aquele tipo de pessoa, claro que usada, né, pelos demônios, que ela trabalha com invalidação. Elas trabalham com humilhação e invalidação. Então, os Jebuseus eram os últimos povos, né, que ficaram na terra de Canaã, e eles eram considerados os piores, porque eles trabalhavam na alma das pessoas. Eles não iam com pistola, com guerra, ia também, mas ele começava a atingir o psicológico. Era a mente que Jebuseus atingia, né? E aí ele trabalhava com validação, humilhação. Davi, o menor da sua casa, invadia a gente aqui. Que a gente somos Jebuseus. Então, quando Davi, ele ficou sabendo que Jebuseus falou isso, ele se armou, né? Mas não só se armar, assim, se armar mesmo, mas se armar por dentro. E dizer assim para eles, vamos ver se eu não vou lá e entro. E tiro eles de lá. E aí, Davi, Deus, eu creio que Deus deu a estratégia para Davi e disse assim, você vai entrar pelas fontes de água. Os Jebuseus, eles tinham feito uma fonte de água, duas coisas que os Jebuseus fez. A fonte de água que era numa rocha. Ninguém sabe até hoje como eles pegaram aquela rocha, era rocha maciça, talharam e fizeram água. Um caminho bem estreito que até hoje existe lá em Jerusalém. E outra coisa que eles fizeram uma fortaleza de pedra sobre toda Jerusalém. Eles fizeram uma fortaleza, né, para que eles não tivessem ataque e não perdessem a cidade, e a fonte de água. E Davi disse assim, eu vou entrar na cidade e eu vou entrar pela fonte de água, pelo lugar mais improvável, né? Eu vou entrar pela fonte de água. E eles entraram, era um lugar muito estreito, e assim, quilômetros andando para entrar na cidade. Um lugar bem estreito, até hoje essa fonte existe, né, chamada Fonte de Davi, a fonte das águas lá. Mas eles não entram em pé, eles têm que entrar afastados. E o caminho é muito estreito. Então, assim, para a gente recuperar aquilo que Satanás roubou da gente, primeiro o caminho é estreito. Não tem para onde ir, o caminho é estreito. E a gente vai ter que passar pela pedra que é Jesus. A gente vai ter que ter as atitudes de Jesus. A gente vai ter que perdoar, a gente vai ter que amar, a gente vai ter que orar pelos inimigos. Não tem como tirar a nossa alma dessa prisão espiritual. Não tem como sem passar por esse processo, passar por dentro da rocha. E quem pensa que passar por dentro da rocha é fácil, não é. É muito fácil estar na igreja sentada no montinho glorificando ao Senhor. Mas é como se eu disse, minha filha, hoje você vai orar para aquela pessoa que magoou e está falando com você. E aí, a gente vai ter que passar por dentro da rocha, naquele lugar apertado. Mas naquele lugar que também tem água, tem refrigério, né? E essas muralhas, no reino espiritual, essas muralhas que estão lá, cercando Jerusalém, elas só caem com a quebra dos sofismas. Então, é a quebra da palavra. É quando eu escuto a palavra e digo, não, eu não sou menor do que os meus irmãos, não. Eu tenho o Senhor e o Senhor vai na minha frente. É ter atitudes igual a de Davi, né? Quem é esses filisteus que estão afrontando Deus vivo, né? Então, eu sou aquilo que o meu pai disse que eu sou. Então, essa quebra dessas muralhas espirituais que causam fortalezas na nossa mente, elas vão ser quebradas quando nós começarmos a agir pela palavra. Não é o conhecimento que vai quebrar as fortalezas. O conhecimento não quebra fortalezas. O que quebra fortalezas... A paz, Márcio! O que quebra fortalezas, na verdade, é eu fazer o que a palavra manda. Se é perdoar, eu perdoo mesmo sem querer. Se é orar pelos meus inimigos, eu oro. Se eu acho que uma das piores coisas é orar pelos inimigos. Eu não sei para vocês, mas para mim não é fácil. Orar pelos inimigos, para mim, não é fácil. Eu acho que para quem é crente de verdade, talvez deve ser, porque para mim não é. Né? É aquela pessoa que está falando de você, é aquela pessoa que está te desvalidando, é aquela pessoa que está te humilhando.
e você está lá orando e pedindo para que Deus abençoe, que salve, né? Que liberte, enfim. Então, a quebra dessas fortalezas vem igual a Davi, passar pela rocha. E o caminho é estreito, o caminho não é um caminho que eu passo, assim, né? Um caminho que eu passo todo encolhidinha, me ralando mesmo, me ferindo. Então, muitas vezes, essas fortalezas espirituais estão na mente há anos das pessoas. E essas fortalezas não são quebradas, porque elas não querem realmente fazer aquilo que precisa. Ai, minha sobrinha linda está na Itália. Beijo, Carol. E a gente precisa, para quebrar essas fortalezas, né, realmente espirituais, é fazer o cumprimento. Agora, o cumprimento não é fácil, né, pastora? Fale aí que o cumprimento é fácil. Passar pela roça, pelo caminho estreito, não é fácil, né? Ah, claro. O processo é o mais complicado, né? A gente quer logo chegar no propósito, quer chegar logo na bênção, né? E nós pastores, nós líderes, Deus nos deu uma incumbência e precisamos entender isso, né, o mais rápido possível para poder emancipar as pessoas, né? Os crentes precisam ser emancipados. As pessoas que estão doentes na alma precisam ser emancipadas. E nós infelizmente, com esse papel de pastoreio, não estamos fazendo isso. Levando as pessoas para esse lugar de cura, né? A gente tem que levar as pessoas para serem curadas. Não basta só no momento de crise ali das pessoas que estão caminhando com a gente ir lá fazer uma visita, tomar um cafezinho lá, fazer uma oração. Então, são coisas que estão lá na alma daquela pessoa há anos, desde que ela nasceu, de repente. Né? E nós, como líder, como terapeuta espiritual, né? Como fazer uma terapia sistêmica. A Bíblia fala de terapia sistêmica, né? É voltar lá na genealogia, voltar lá nos parentes, na família, né? Da onde a gente nasceu, da nossa constituição lá, da nossa origem, e fazer esse mapeamento espiritual, fazer essa cura, fazer essa libertação, mostrar o caminho de saída para essas pessoas, né? Então, isso aqui que nós estamos fazendo é muito importante, se as pessoas entendessem, né, parasse de ficar aí com esse negócio atrás dessas lives barulhentas aí, que tem uma barulheira danada e que não muda a vida de ninguém, né? As pessoas já teriam crescido, já estariam emancipadas, curadas, já estariam libertas, ou então não ficasse atrás aí de uma, como é que fala, como é que as pessoas gostam de falar, de uma ajuda, não, uma autoajuda, né? Não precisamos de autoajuda, não precisamos da ajuda do alto, né? E nós estamos aqui com esse papel de remidora, de falar sobre esse assunto, de entrar nesses lugares e bem estreitozinho, né? Para poder ajudar as pessoas a saírem, né? A serem curadas, a serem libertas. É isso. E aí, eu vou falar das fortalezas de Jebuseus, né? Que tem muito a ver lá com o grupo, né? Mais vitoriosos. Então, os Jebuseus, ele tem uma forma de atacar, que eles atacam através das invalidações. Então, quando ele chega para Davi, diz assim, Davi está aqui, e até o cego e aleijado. Pega aqui Davi, mata Davi. Quem é Davi? Então, assim, humilhações, invalidações, para trazer o complexo de inferioridade ao coração do homem, né? Então, assim, a comparação, né? Quem é Davi? Então, assim, o Jebuseus, ele trabalha muito com a comparação, né? E quando eu comparo uma pessoa a outra, tem duas pessoas, então quando eu comparo uma, eu estou diminuindo a outra. É uma forma de eu diminuir a outra, né? Então, assim, eu estava dando exemplo aqui, né, que eu tenho uma irmã muito bonita, que é a Valéria, que tinha isso, né? Então, assim, é um ataque desde a infância. O ataque de Satanás na nossa mente é um ataque na infância. E aí, quando acontecia muito, porque realmente ela parecia aquele bebê da Johnson, né? Era uma menina muito bonita. E aí eu me sentia feia. E essas invalidações passam a acontecer também na fase adulta. Porque Satanás sabe onde é a nossa ferida. E ele vai ficar tocando ali para ferir mais. E Satanás, ele vai usar os instrumentos dele, as pessoas que não estão alinhadas com o pai, e acaba se alinhando com ele, né? E ele vai usar os instrumentos dele para fazer esse trabalho aqui na Terra. Então, é uma amiga de trabalho, é uma irmã da igreja, e vai ter aqueles comentários, fulana tá tão bonita.
E muitas vezes a pessoa realmente faz esse comentário e não faz com maldade. Realmente as pessoas não fazem. Mas no caso dos narcisistas, eles fazem sim. Então eles têm essa técnica do Jebuseu, que é aquela técnica de diminuir, invalidar, machucar, né? Que na verdade eles estão repetindo aquilo que fizeram com ele na infância. Fizeram com ele. Aqui tem uma brincadeira, toma lá, a gente dá uma tapa no outro, vai lá, dá no outro, a gente dá, toma lá, dá tapa. E aí, então assim, fizeram com ele faz com as outras pessoas, né? Claro que isso não é justificável. Hoje eu estava atendendo uma moça que ela é casada com um narcisista, e assim, é muito difícil a gente dizer para as pessoas, né? Que as pessoas perguntam, não tem jeito mesmo. E aí eu vou explicar aquela coisa do remorso, do arrependimento e tal, que eles não chegam a se arrepender, né? E aí, para qualquer mudança, seja ela para uma mudança emocional, física ou espiritual, eu preciso me arrepender, né? E aí ela dizendo, não tem jeito mesmo, depois que eu expliquei, né? Ela já é casada há muito tempo, já é o segundo casamento dela, né? Que é com narcisista, então são coisas que ela traz lá da infância, né? Então tem todo... E é uma mulher belíssima, pastora. Ela é uma mulher belíssima, belíssima. Mas, assim, não se sente tão bonita por causa de tantas invalidações, né? Então, assim, às vezes eu me encontro com ela, eu fico olhando como você é bonita, porque realmente ela é muito bonita, né? E, assim, mas Satanás, ele sabe aonde atuar, né? E ele vai ficar batendo naquela ferida. E vai criando aquelas fortalezas na mente. E a gente passa realmente a acreditar que tudo aquilo que aquela pessoa está falando não é verdade. Que eu não sou tão bonita, que eu não sou tão atraente, que eu não sou aquela pessoa tão inteligente quanto eu pensava que era, né? Porque o Jebuseus, ele vai lá e fica o tempo todo invalidando, invalidando. E como as fortalezas na nossa mente já foram criadas, a gente tende a acreditar naquilo que está nos dizendo. Fortaleza, quando ele fala aqui em 2 Coríntios, que você leu esse texto aí, ele fala de prisões construídas no nosso raciocínio, né? E vai sendo formado igual o muro que tem no nosso post aí, ó. É um murinho que vai colocando os tijolinhos dia após dia até ficar uma muralha intransponível. É igual as muralhas de Jericó lá, vira aquela muralha intransponível. E é muito interessante que quando a gente está com fortaleza na nossa mente, que todos nós temos fortalezas, independente se a gente teve relacionamento abusivo ou não, nós estamos sujeitos a ter essa construção desde a infância, né? Dessa construção no nosso raciocínio, como um murinho, vai criando, até se tornar uma fortaleza, né? Aí a gente vem ter um encontro com Deus e começa a entender que, igual você falou aí da inferioridade, né? De se sentir inferior. Todo lugar que a gente vai achar alguém que, mesmo que não esteja falando pra gente, nos menosprezando, a gente vai se sentir menosprezado. Mesmo que não nos rejeite, a gente vai entrar para um ambiente no qual a gente vai pensar que aquela pessoa está nos rejeitando. Porque foi uma fortaleza que foi criada na nossa mente, né? E lutando contra eles desde criança. Igual você falou aí, uma mãe e um pai pode fazer isso com o filho. Falar que um é mais inteligente e o outro não é tão inteligente. Não é? É. Né? O meu filho, o pai dele falava assim, e a gente só teve um. Ele falava assim, tudo que o Yuri fazia, ele falava, você é burro. Você é burro. E o Yuri criou essa fortaleza que ele era burro, que ele não aprendia. Mas não era que ele não aprendia, era a forma do pai dele falar com ele. Era gritando, era xingando. Aí ele não ia aprender mesmo, não. Ele tinha que ouvir uma pessoa, né, com paciência. E todos nós temos nosso tempo. Todos nós temos... aprendemos de uma forma. Outros aprendem ouvindo, aprende mais ouvindo, né? Aprende mais escrevendo, né? Então, ele teve uma dificuldade, mas formou, né? Em agronomia, né? Um rapaz muito inteligente, né? Fala bem. Então, não foi com aquilo que o pai dele, né, produziu na mente dele. Ele não continuou caminhando com aquilo que o pai dele produziu na mente dele, colocando uma inferioridade, falando para ele que ele era burro, né? As fortalezas foram quebradas no decorrer do tempo, dele ficar ouvindo o contrário. Ele começou a ouvir o contrário. Não, você não é burro, você é inteligente.
você aprende, você vai dar conta, você vai conseguir. E para ele foi mais difícil, porque ele teve que lutar contra todos que estavam ao redor dele lá, da família, que era muito inteligente, todos já tinham formado, né? Então ele foi uma luta externa, interna, para ele conseguir vencer essas fortalezas, né? E aí é como a senhora falou, né? Tem as formas dessa fortaleza ser quebrada. E uma das formas é justamente essa, é através da palavra. Tanto a palavra de Deus quanto a nossa palavra, né? O Senhor, ele fez o mundo, a nossa palavra tem poder. Então, assim, é dizer mesmo, meu filho, você é muito inteligente, cada pessoa tem uma forma de aprender. E é justamente isso, trazendo, né, para... A minha sobrinha entrou aqui e aí eu vou falar do exemplo dela. A minha sobrinha morou comigo há algum tempo e assim, eu sou aquela pessoa que faz tudo muito rápido, né? E ela é aquela pessoa bem, assim, bem vagarosa. Aí um dia eu falei, gente, foi eu que falei. Aí eu disse, Nanda, tu é muito vagarosa. Pronto. Ela pegou essa palavra e guardou no coração. Por mais que eu diga assim a ela, olha, minha... aí depois eu disse, não, você não é vagarosa. Você é uma menina que Deus fez você para os detalhes. Então Deus vai usar você nos detalhes. Por isso que você tem calma para fazer as coisas, né? Mas todas as vezes ela me dizia, não, tia, mas ela me disse, faz 10 anos, viu? Mas ela me disse que eu era vagarosa. Por quê? Porque o nosso cérebro, tudo que a gente escuta pela primeira vez, a primeira sensação, a gente capta. Então, vai precisar de um trabalho muito maior para esquecer que ela não é vagarosa, que ela é detalhista. Então, vai ter que reafirmar aquilo várias vezes. Porque o nosso cérebro, assim, a primeira sensação, aquela primeira palavra, a gente captou, a gente não quer mais faltar, né? Então, por isso que, para quebrar essas fortalezas na mente, não é só uma vez. Não é eu falar só uma vez como eu sou linda, como eu sou bonita, como eu sou inteligente. É eu passar no espelho e dizer como eu sou bonita, como eu sou inteligente todos os dias, né? É eu passar e dizer, meu Deus, como eu sou linda, assim, eu sou a mulher mais linda. Eu sou narcisista não, viu, gente? Eu sou a menina mais linda do mundo, pai, porque o Senhor me fez, assim, linda. O Senhor me fez muito inteligente, né? E quando a gente vai fazendo isso, muitas vezes a gente não tem uma outra pessoa para nos validar. Então, a gente mesmo tem que se validar, né? A gente mesmo precisa. Na verdade, a gente precisa se validar. Porque muitas vezes o marido não valida, porque nem aprendeu na casa dele. O pai não validava a mãe, então dificilmente ele vai chegar para a esposa e vai dizer que você é linda, que você é maravilhosa. Porque o pai tratava a mãe com indiferença. Então, assim, a gente precisa aprender a se validar. E quando a gente aprende a se validar, a gente não deixa o outro nos invalidar, né? Então, assim, eu sou linda, mas tu tá gorda, né? Do jeito que eu sou linda. Né? Do jeito que eu sou linda. Então, assim, para que a gente quebre essas fortalezas mentais, é com a palavra de Deus, sim, é com a palavra de Deus, mas também é com as nossas palavras. É a gente fazendo afirmação sobre nós. E Satanás, ele faz ao contrário. Né? Todas aquelas afirmações que Satanás fez ao contrário, né? As comparações, né? E a gente traz um novo olhar para aquilo, a gente ressignifica aquilo. Então, hoje eu olho para mim e meu pastor, ela é linda, mas eu sou mais bonita do que ela. Eu sou mais bonita do que ela. Mas, assim, é muito bom quando a gente tem isso de fora. Eu me lembro que o meu primeiro marido, ele falava isso para mim. Ele dizia, eu acho minha irmã tão linda, porque é aquilo da infância, né? E ele dizia, mas, Vânia, você é muito mais bonita do que ela. Então, claro que uma validação de fora é tudo que nós queremos. Mas nem sempre nós vamos ter. Então, a gente tem que aprender a se validar. E muitas vezes a gente espera essa validação do outro, mas se a gente está cercada por jebuseus, como é que a gente vai esperar essa validação do outro? Então, a gente tem que se validar. Né? Eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou amável. Mesmo que a gente não seja assim, tão amável, a gente profetiza na nossa vida, né? Eu sou cuidadosa. E a gente vai profetizando também na nossa vida para atrair as coisas do espiritual para o natural, para a nossa vida, né? Também feridas, né?
E aí, assim, aonde tem ferida, habita demônio. Não tem para onde ir, gente. Aonde tem ferida, os demônios estão lá. E, assim, muitas vezes, assim, na religião, né? As pessoas falam assim, ah, porque eu estou curado, porque eu estou curado. Mas, assim, todas as pessoas que eu expulsei demônios eram cristãos que estavam dentro da igreja. Então, assim, não tem como, né, a gente dizer que nós não estamos precisando de ajuda. Então, assim, muitas vezes a gente pensa o seguinte, ah, não, mas eu não sou adúltero, ah, mas eu não... Às vezes é um perdão. Os piores endemoniamentos que eu vi foi por falta de perdão. Endemoniamentos horríveis. Eu estava até conversando, eu acho que foi com Nádia, que eu fui para um local que não era, eu estava lá, mas eu não estava ministrando pessoas. E aí eu fui no local e eu vi um endemoniamento de uma moça que ela babava. E a baba era uma baba parecendo baba de bicho, né? Parecendo baba de vaca, aquela baba mesmo. E era um perdão de um abuso sexual que ela tinha sofrido e ela não conseguia perdoar. Então, assim, os piores endemoniamentos que eu vi na minha vida, aquela coisa da pessoa se arrastar no chão, parecendo uma cobra, sabe? Aquelas coisas assim que a gente só vê em filme de terror, foi por falta de perdão. Então, muitas vezes, a gente que é cristão, a gente não valoriza o perdão. A gente acha que o perdão é besteirinha, que é uma bobagemzinha, né? Que o perdão, gente, olha, a pessoa não perdoa. Ou a pessoa está opressa de demônios, está passando por uma opressão, ou está endemoniada. Não tem outra coisa. Ou a pessoa está opressa, ou está endemoniada. Os demônios estão lá, ó, na mente da pessoa. Opressão. Ou estão dentro da pessoa. Então, assim, infelizmente, né, é uma realidade espiritual que muitas vezes a gente fecha os olhos porque a gente não quer ver, porque a gente quer dizer que é céu, e não é céu, gente. Isso aqui não é céu, isso aqui é batalha, né? Igreja não é a noiva, né? Que a gente vai casar ainda com o Senhor, aquela roupa todinha de noiva. Vai chegar esse dia, eu creio. Mas, por enquanto, a gente está de armadura, né? A gente tem uma espada, a gente tem uma coraça, a gente está de armadura. A gente não está de noiva ainda não é um casamento, né? Quando chegar lá no casamento, a gente vai dia de noiva. Mas ainda não chegou o dia da noiva, né? Então, a gente é uma noiva que hoje a gente está de armadura e a gente precisa entender isso, né? E a igreja está gritando. Então, assim, crianças se endemoniando. Pastor, eu fui no interior da Bahia e eu fui justamente dar um curso na Bahia de libertação. E quando eu fui dar esse curso na Bahia, quando era de manhã, a gente ia na casa, eu fiquei na casa de missionários, graças a Deus, amo eles. Fiquei lá na casa, de manhã a gente ia na casa daquelas pessoas, né? E aí, tinha uma criança que estava assistindo televisão. E essa criança, eu estava vendo um vídeo do pai que estava preso, né? E ela estava lá vendo aquele vídeo do pai. E eu cheguei na sala e ele estava lá vendo o vídeo do pai. Aí eu fiz, quem é esse? Ele fez, é meu pai. Mas bem estranha, uma criança bem estranha, bem arisca, né? E eu olhei assim para a mãe, estranhei o negócio da criança e conversei com a mãe. E a mãe disse, não, porque ele ama o pai, ele é apaixonado pelo pai, ele vê esse vídeo o tempo todo. E eu fugi de lá porque o meu ex-marido tentou me matar, né? E por causa disso, né, ela fugiu lá do local onde ela estava, se escondeu do interior da Bahia, né? E o menino estava lá assistindo aquele vídeo. E aquilo me incomodou, o Espírito Santo me incomodou, ele bota a mão na cabeça dele. Na hora que eu botei a mão na cabeça dele, eu vou orar por ele. Mãe, posso orar? Que geralmente eu peço, né? Aí ele falou, aí ele disse, você não vai orar por mim, não. E ele fez assim, e aí tem demônio. Porque criança não tem essas coisas, né? E na hora que eu consegui botar a mão na cabeça dele, esse menino se endemoniou. E foi um dos endemoniamentos mais feios que eu vi. E foi assim, uma criança, né? O olho do menino ficou todo branco e ele começou a dizer, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Então, assim, os demônios entrou no menino por causa daquela dor profunda, da saudade que ele tinha naquele pai. E a gente, igreja, fica brincando, desculpa, gente, mas a gente fica brincando de fazer eventos.
Acabou, gente, acabou. Jesus está voltando, entendeu? Não é mais eventos, agora é batalha. E os tempos estão cada vez ficando piores. E esse menino realmente ele se endemoniou. Foi um endemoniamento assim, tipo aquele endemoniamento que a cabeça roda, sabe? E um filme exorcista, sabe? E assim, foi uma coisa horrível, horrível. A mãe cristã, o menino ia para a igreja. Então, assim, aqui como igreja, a gente precisa se posicionar, tomar uma posição, né? A gente está muito apática, achando que é tudo eventos. Não é que eu não gosto de presidente, não, viu, gente? Eu vou. Teve conferência de mulheres, eu vou. Congresso de mulheres, eu vou. Mas a gente tem que ir mais com a madura para saber que a qualquer momento a gente pode ir para a passar. Tá bom?